Ainda continuando um pouco nesse assunto, num outro artigo que eu li, e eu coloquei ainda um pedacinho lá no nosso grupo, fala muito de um grupo de mulheres que sofre mais ainda, a gente já sofre mais com essas questões da mente, né? Mas tem um grupo que é ainda mais afetado, que são as mulheres de baixa renda, as mulheres que já têm uma certa idade e não teve oportunidade de estudar. Essas mulheres, quando chega numa altura da vida, elas literalmente ficam afetadas mentalmente, assim, sabe? Porque, e aí, a gente que é mulher e tem a ajuda dos meninos, a gente entende bastante, que com a ajuda já é difícil, imagina sem ajuda, né? A pessoa é a responsável pelo lar. Hoje, a configuração da família mudou muito, tem muitas mulheres que cuidam das suas famílias sozinhas, né? E aí, essa sobrecarga é muito difícil de lidar, né? E aí, as pessoas acabam adoecendo e sem perceber, porque ainda por cima, as pessoas acham que é frescura, né? Porque como não é uma doença que aparece em exames, as pessoas, como não tem um remédio, entre aspas, que assim, eu tomo um remédio e minha doença psicossomática some, aí as pessoas têm como frescura, né? Quanto a essa questão do feminismo também, que o pastor citou ali, eu andei lendo um livro cristão, né, a respeito de feminismo, e nem sempre essas questões que são hoje trazidas pelas feministas, ditas feministas, eram causas que eram ruins, porque no começo, quando as pessoas começaram a lutar pelos seus direitos, as mulheres começaram a lutar pelo direito, inclusive as mulheres cristãs, porque elas foram nomeadas como feministas quando? Elas foram nomeadas depois. Na época, elas não eram chamadas de feministas, elas não sabiam que elas eram feministas. Elas começaram a lutar por questões como votar, por questões como as mulheres separavam e o homem ficava com todo o dinheiro. Ela saía com uma mão na frente e outra atrás. E aí, os dinheiros era delas, né? O dinheiro era delas e numa separação ela saía sem nada, porque ela não tinha direito, mulheres não tinham direito. Então, no começo, hoje isso é chamado de feminismo, né? Mas não era questão injusta. Aí, essa mistura toda faz a gente trazer... Então, hoje em dia, quando a gente fala de feminismo, você tem que falar assim, do que você está falando quando você fala sobre feminismo? Né? É sobre homens e mulheres ter direitos iguais? Depende do que você está falando. Eu não acho, sinceramente, eu não acho que nós somos iguais. Não tem que ser. Como, por exemplo, um homem é mais forte fisicamente que uma mulher. Não tem como ser. Uma carga dessa tem uma carga muito negativa de responsabilidade que Deus deu para o homem ser o líder do lar. Mulher, quando tenta se meter nessa área, vai ficar doente, gente. Então, tem que saber que cada um está no seu quadrado. E quando a gente tenta infiltrar lá no quadrado do outro, o que vai dar isso é doença. Né? Então, quando eu falo de feminismo, eu estou falando a respeito de eu tenho direito a uma partilha justa no divórcio, Deus que me livre, não na nossa causa, porque não estou falando que para a gente pode, né? Mas a gente sabe que acontece, até a estatística está dizendo, né? Se é disso que nós estamos falando, isso é justo, mesmo que alguém diga que isso é uma causa feminista. Agora, se eu estou falando de ser homem e mulher ser igual, nós cristãos, pelo menos, a gente não acredita nisso. Homem é para ser o cabeça do lar, mulher é para ser submissa a ele, e essa repartição é uma coisa boa para a gente, porque Deus sabe, não são papéis inferiores, são papéis diferentes, né? Diferentes e complementares, e são muito bons, que fazem muito bem, tanto para a nossa mente quanto para o nosso corpo.